Olá, voltamos. Hoje a gente volta com uma deusa também da mitologia celta. O nome dela é Morgana. E a gente falou um pouquinho sobre a deusa Brígida, né, também da mitologia celta, e mais ou menos parecida com a mitologia de Brígida, assim, no sentido de algumas histórias, né, quando a gente vai contar ali das tradições, principalmente, elas se perderam, porque ali pela Idade Média, principalmente, muitos livros foram queimados, né, muitos ritos pagãos foram completamente extintos. Então, as histórias de Brígida e Morgana também, elas meio que se parecem no sentido de elas ficam mais como a Brígida fica mais como a Santa Brígida, né? E a Morgana é pior, né? A Morgana ela se torna um personagem maléfico, né? Uma rainha má, uma bruxa má, um personagem, uma pessoa ruim. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a história de Morgana mais antiga possível, né, mais próxima possível da mitologia celta, mas também vou contar a parte onde falam de Morgana, mais voltada para as lendas arturianas, né, do rei Arthur. Então, basicamente, Morgana era uma sacerdotisa, que ela estava sendo inclusive treinada pela sua tia, né, a Viviane, a Senhora do Lago, e elas viviam, as nove sacerdotisas viviam em Avalon, que era uma terra prometida, mas uma terra voltada como se fosse um templo flutuante, né? Era uma ilha no meio do nada e que essa ilha era escondida dos humanos em geral. Então era como se fosse um portal. Era um lugar sagrado, um lugar mágico e protegido pela magia, né? Então era como se fosse uma grande biblioteca, digamos assim, de todos os saberes ancestrais da mitologia celta, mas que ninguém tinha acesso a não ser as sacerdotisas. E lá elas faziam todas as altas magias, né? Para você ter uma ideia, diziam que essas nove sacerdotisas, elas estavam sempre dedicando a sua vida à Grande Mãe. Então a gente falou sobre a sacerdotisa de Vesta, sacerdotisas que ficavam ali com a dedicação e com a vida mais voltada para esse bem maior, né? Que é da Grande Mãe. A Morgana, ela vivia em Avalon para ela ser a sucessora, principalmente, da Viviane, que era a Senhora do Lago, então era a grande sacerdotisa. E as outras sacerdotisas, elas treinavam essa magia. Então, dizia que elas conversavam com os animais por telepatia, elas se transformavam em animais de poder, em alguns momentos, quando elas iam, né, entrar mais em contato com os seres humanos, então elas, para se protegerem, elas principalmente se transmutavam em serpente, em cavalos, em animais de poder, para proteção. E elas também aprendiam, né, sobre o sexo sagrado, elas estavam mais conectadas com essa vida da Grande Mãe. Então, elas se comunicavam entre si, né, quando elas iam para o mundo dos humanos, elas se comunicavam entre si, para quem estava em Avalon, pelos quatro elementos, né, pela água, pela terra, pelo fogo e pelo ar. Então, elas tinham muito poder. E como elas eram virgens, elas eram treinadas para quando os reis, né, quando os governantes chegavam no cargo de rei, eles teriam com ela a iniciação de menino para homem, né, a iniciação da vida sexual. Por quê? Elas eram as grandes guardiãs da Mãe Terra. E quando o governante chegava ao poder, ele meio que tinha que pedir uma bênção para a grande mãe, né? Era como se ele se comprometesse com o povo de que ele iria cuidar
e continuar com as tradições celtas, com respeito aos druidas, com respeito aos ritos, né? Aos rituais, aos saberes, às leis, enfim. Então, era um pedido de bênção e era uma celebração de uma comunhão de um povo que iria continuar. E as sacerdotisas iniciavam eles, né? E então elas eram essas sacerdotisas que desde pequenininha aprendiam magia, elas permaneciam virgens até elas irem para esse rito de passagem com os futuros reis. Aqui eu vou abrir um adendo que fala sobre os contos das histórias do rei Arthur, que, segundo eles, nesse rito de passagem, onde o rei Arthur ainda era um menino, e diziam que ela era irmã, meia-irmã dele, né, a mesma mãe. Nessa história mais contada pelo cristianismo, pelos autores cristãos, enfim, que aí eles sentam o pau na mulher, principalmente, que ela é bruxa, que ela é má, que ela é ruim, que ela, enfim, já falam isso, né? Que foi uma relação incestuosa. Também falam que ela queria destronar o rei Arthur, e faz uma grande armação para engravidar dele neste rito de passagem. Então, o rito de passagem existia e eles ficavam caracterizados de seres da floresta, né? Ela, principalmente por ser a grande guardiã e chamada de fada. Então, eles estavam ali caracterizados como seres da floresta, vestidos com pinturas, né? Com máscara, com folhas, enfim. Então, eles não tinham como se reconhecer, né? Nem ele sabia que ela era a Morgana, porque eles já se conheciam, nem ela sabia que ele era o rei Arthur. Então, dentro da mitologia mais ancestral, entende-se que foi desta forma que aconteceu este sexo sagrado, e aí depois ela engravida, e pela lenda arturiana, fala-se que ela tinha esse grande plano de destroná-lo no futuro e ter um filho com ele. E também ainda tem uma outra lenda que fala que a tia dela, né, quer que eles dois tenham uma relação e arma todo esse plano, enfim, e depois, quando sabe que ela é engravida, a tia dela orienta, né, influencia ela a cuidar do filho deles dois, enquanto ela vai se dedicar a ser sacerdotisa. E aí, no futuro, a tia é que vai armar um grande plano para destronar o rei Arthur, porque ela faz o filho deles dois ter uma profunda raiva do rei Arthur. Nos contos do rei Arthur, o filho deles, né, da Morgana e do rei Arthur, entra no embate com o próprio pai, e aí eles se matam num duelo. E a partir daí entra, inclusive, a Morgana para tentar, com os poderes de cura, com a alta magia, com o poder das ervas, enfim, levar até Avalon, né, para ajudar a curar, tratar, enfim. Só que aí some essa história de Avalon como se fosse, a partir desse momento, o cristianismo, principalmente, as religiões daquele momento, entram para apagar, extinguir o paganismo. Então, é como se ali entendesse que não daria mais para sacerdotisas serem vistas, os cultos à Grande Mãe também não daria mais para existir, porque começa a piorar a situação, né? As mulheres começam a ser mortas na fogueira, os ritos começam a ser perseguidos, enfim. E aí entra mais a religião e esse olhar patriarcal, principalmente para a mulher, de que a mulher deveria ser casta, santa, pura, servil, viver apenas para o lar, para os homens e com essa função de parir e cuidar. E as sacerdotisas, elas eram livres, né? Elas eram mulheres mais voltadas para si e para esse culto à Grande Mãe. Então, elas sabiam que elas tinham que continuar essa sabedoria ancestral e, obviamente, elas não iam se submeter para um patriarcado, não é mesmo? Enfim, por esse momento, essa história
ela tem um pouco de como se fosse um final, digamos assim, né? Não se fala mais muito sobre, mas também entende-se que esses contos continuam falando sobre Morgana, os contos mais antigos, como se ela fosse realmente uma grande fada, uma grande deusa, uma deusa tríplice, deusa da morte e do renascimento. Conta muito sobre as tradições matrilineares, sobre os ritos de passagem, mas não falam dela como uma figura ruim. Os outros contos, e a partir de então e até hoje falam muito sempre mal das mulheres, né? Sempre colocam nesse papel de depreciar, diminuir, invalidar, não acreditar, enfim. Morgana, ela era aluna, ela era aprendiz de Merlin, então ela aprende com ele a alta magia, o poder da cura das ervas e também da astrologia. E depois eles trocam, né, sobre astrologia, astronomia, enfim. Então, para quem sentir vontade de aprofundar, eu já falei aqui sobre o livro e o filme, né, As Brumas de Avalon, que fala muito sobre essa transição, né, do paganismo para o cristianismo, principalmente, e como que essa figura dessa mulher livre, realmente empoderada e dona de si, segura, some, né? E aí é só ladeira abaixo, é só repressão, violência, agressividade, como ainda hoje acontece muito na história das mulheres. É, aqui eu coloquei essa conexão e desconexão com Morgana, porque ela é extremamente importante. Ela durou muito tempo e ela foi muito importante para esses saberes ancestrais mesmo que esquecidos, ficarem ali reverberando, chamando a mulher de volta para a grande mãe, né? Então, ela é uma deusa tríplice, a jovem mãe anciã, ela tinha esses poderes de cura, de ervas de alta magia, uma mulher livre, sábia, curandeira, astróloga, guerreira também, guardiã da Mãe Terra. As mulheres que têm essa conexão com ela, do nada, têm uma intuição de, vou estudar a magia, quero estudar a erva, quero estudar cristais, enfim. Sempre em contato com a natureza, tem uma bondade, um dom da cura, da generosidade, uma intuição aflorada, gostam mais desse silêncio e entendem o sexo mais como algo de conexão de alma, né? Algo mais sagrado. E aí, as mulheres que têm a sombra, elas estão totalmente desconectadas, elas são o contrário de Morgana, né? São desconectadas de si próprias, muito mental, é, são céticas, né? Não acreditam em nada, só acreditam mais no mental, são desconectadas das emoções, do próprio corpo. E aí eu coloquei, né? É o feminino ferido. Então é esse vazio existencial, essa falta de autoconfiança, de amor próprio, ou muito na guerreira, ou muito na donzela, ou muito agressiva e ríspida, ou muito dependente emocional, insegura, enfim. Entendeu? Então a Morgana ela traz essa reconexão com a magia, com a cura, com as ervas. Quem sente e muito inconscientemente uma vontade de se conectar com as ervas e com a magia, principalmente quando elas fazem sei lá, um retiro, um curso de ervas, e principalmente quando elas usam essas ervas, né? Quando elas fazem experiências. É muito comum elas sentirem uma sensação de volta para casa, uma sensação de que eu sempre falo de ver o invisível, de sentir além do sentir. Então, se você sente essa conexão com a Grande Mãe através de Morgana, principalmente, ela vem aqui para essa cura. É claro que sempre vão falar mal das mulheres, como Baba Yaga, por exemplo, né, que foi acusada de comer criancinha, e a gente já falou um pouco sobre Baba Yaga, mas essa parte de comer criancinha, eu acho que eu não coloquei lá no vídeo dela. Ela fala sobre um ritual muito antigo que quando as crianças nasciam, recém-nascidas, né, principalmente prematuras, as senhorinhas, as anciãs, pegavam essa criança
enrolava num pano e ficava pertinho do fogo, né, para aquecer. É como se fosse hoje em dia no hospital, na incubadora. Então, aí, nesse movimento mais de religiões e de demonizar a mulher, colocaram Baba Yaga, né, como uma bruxa má, uma pessoa maligna e comedora de criancinha. E aí, sinta no seu coração o que que faz mais sentido. Você está na hora da gente voltar a ouvir o chamado da Grande Mãe e se reconectar com essa intuição, com essa magia, ou se a gente continua cega, surda e muda e desconectada. É, é esse o convite. Tá bom? Então tá bom. Então eu volto amanhã com outra deusa para vocês conhecerem mais magia. Um beijo.